Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual da nossa Casa Espírita Cultivadores do Evangelho. Hoje nós estaremos com o nosso querido irmão, o Anderson, trabalhador da nossa casa. Ele que faz parte também do estudo sistematizado e que atualmente estamos estudando livros mensageiros. Então, hoje ele estará aqui conosco, compartilhando um pouquinho mais, né, do conhecimento, dos estudos que essa doutrina tão dignificante trouxe para nós. Né? Seja bem-vindo, nosso querido irmão Anderson, que vai falar conosco sobre a valorização da vida. Diga não ao suicídio. E para nós iniciarmos, então, eu farei a leitura da página do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A página do item 68, no campo. O campo é o mundo. Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contrastes com frondes verdes, repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis articuladores ou jardineiros. Costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações íntimas, em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa prece. Querido, amado Mestre Jesus, que trouxestes para nós a boa nova.
Aqui estamos, teus filhos benditos e amados, irmãos nesta seara, rogando a ti o amparo, ao nosso irmão Anderson, que fará o uso da palavra, que ele possa ser envolvido pelos seus mensageiros de luz, intuindo e auxiliando nesta conversa que ele trará para nós através desta doutrina tão dignificante. Envolva todos que compartilham neste momento, através desta sala virtual, esses momentos com vibrações de paz, de saúde e de amor. E com a tua permissão, que possamos então iniciar a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. É com alegria que eu venho, a convite da casa, apresentar um estudo, dando continuidade aos trabalhos da nossa casa, que mesmo nesses momentos em que estamos distantes fisicamente, estamos unidos pelo pensamento, por nossos corações, e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, não só nessa noite, mas sempre. Bom, então o estudo proposto para esta noite é um assunto que ele é muito delicado, um assunto de uma gravidade muito grande e é um problema não só no nosso país, mas também no mundo inteiro. É o suicídio, que foi proposto por nossa casa, não por acaso. Lembramos que esse mês de setembro é conhecido como o Setembro Amarelo, né? Então foi por isso que o Flávio, nosso querido Flávio, colocou a fala de hoje a respeito desse tema tão importante. Porque hoje é 8. Depois de amanhã, dia 10, é comemorado o Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Suicídio. E nessa data que se comemora o combate ao suicídio, existe uma cor, existe um lema, né? E eu fiquei curioso para saber por que amarelo. E eu procurei, e vou apresentar aqui para vocês, um slide que a gente vai estudar um pouquinho a respeito dessa origem, né? Então a gente vê que o Setembro Amarelo ele vai ajudar na conscientização, não só nesse mês, mas é pelo ano inteiro, né, a respeito das consequências do suicídio, a prevenção, e buscando, aí a gente vê que existem várias referências, né, para solidariedade. É o mês de valorização da vida, mas não só no mês, mas em todos os dias, né, todos os meses. E o lema é essa faixa amarela, né? Então, como foi que surgiu essa cor e essa ideia, né? Então foi o seguinte, lá nos Estados Unidos, no ano de 1994, um jovem conhecido como Mike M, ele infelizmente ele cometeu suicídio. Para a família, ele era um jovem normal. Ele era carinhoso, gostava de mecânica e ele tinha um carro, um Mustang, é o que aparece nessa foto aí. E a cor do carro que ele havia pintado era amarelo. Então a família, muito triste, né, com o acontecido e não esperava que ele fosse cometer esse ato, ela, no dia do velório dele, tanto os familiares quanto os amigos, eles distribuíram mensagens e fitas na cor amarela. E eles colocaram essa frase que segue aí embaixo: se precisar, peça ajuda. Esse foi um dos primeiros movimentos a favor de prevenção ao suicídio. Então, daí,
com esse ato do Mike M, foi-se utilizada essa cor amarela. Surgiu lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, o que aconteceu? No ano de 2003, a OMS ela instituiu o dia 10 de setembro como sendo o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e o amarelo do carro do Mike é a cor que foi escolhida. É por isso. Porque era um rapaz que não apresentava sinais de tendências para suicídio e com certeza deixou uma amargura muito grande na sua família. E também no Brasil, aproveitando a campanha do Setembro Amarelo, foi criado em 2015, né? Aliás, foi criado em 2015 a campanha Setembro Amarelo, que é um projeto do trabalho conjunto do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, esses três órgãos, eles decidiram criar uma campanha em favor do não ao suicídio, né? E o que a gente pode ressaltar é que hoje o CVV ele faz um trabalho importantíssimo de valorização da vida, porque 7 dias por semana, 24 horas por dia, existem voluntários treinados para atender aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Eu não vou falar muito a respeito do CVV, não, e desses órgãos, mas o que é mais importante é que existe essa campanha nacional a favor, né, para dar visibilidade a essa causa, né? O Fábio está até colocando aqui embaixo um telefone, que é 188, né? E quem precisar, quem necessitar, pode procurar. É gratuito e sempre eles estarão aptos a ajudar. Então, continuando, a gente vê que o problema do suicídio ele está com uma tendência de aumento no mundo. Eu fiz uma pesquisa em relação ao mundo, à estatística mundial, em 2018. Eram cerca de 800 mil pessoas que retiraram suas vidas. Entretanto, esse número foi atualizado. De 800 mil no ano retrasado, subiu para 1 milhão, agora em 2020. Esses números são atuais. Então, 1 milhão de pessoas, esse ano, já retiraram suas vidas. Aí ele continua dizendo que para cada suicídio, há mais pessoas que tentam um suicídio a cada ano. E a tentativa prévia é o fator de risco mais importante. Quer dizer, a pessoa tenta e não consegue. E esse que tenta é o que tem um fator de risco maior, porque ele com certeza vai tentar uma próxima vez. A estatística mostra também que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. As causas são ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo. São os métodos mais convencionais. E a OMS diz que o suicídio é a 13ª causa de morte no mundo. Quer dizer, ela está bem importante. Existe um ranking no mundo dos países que existe mais casos. O Brasil está em 8º lugar, com 11.821, e esse número ele já está atualizado para 12 mil. Em primeiro lugar, a gente vê a Índia, né? E aqui, como eu já havia falado, são cerca de 11 mil pessoas que morrem por ano, é um número elevadíssimo, 12 mil, na verdade, um número atualizado. E entre 2011 e 2016, mais de 60 mil pessoas tiraram suas vidas. E a grande parte são os homens. Os homens eles são mais tendenciosos a cometer suicídio, que é 4 vezes maior que as mulheres, né? Então, é um problema grave que ele deve ser abordado de forma consciente e é urgente. É muito urgente no país, porque os números, eles não são apenas mostradores. Se traduzirmos,
mostra que há um aumento anual do número de casos. E em outras pesquisas, porque os números, quando nós procuramos, eles, às vezes, eles evitam divulgar. Eles são muito reservados nesse aspecto, que a gente vai até comentar a respeito disso. E mostra que no mundo o número de casos diminuiu, reduziu em 9%, entretanto a tendência no país foi aumentar. Então a gente está com um problema de saúde pública. Né? E por que acontece isso? Existe um tabu em relação a essa ideia. Tabu é como se fosse uma ideia proibida. Você não pode falar, não se pode comentar a respeito da ideia. E o suicídio ele se torna um assunto que não é falado, ou se é falado é com reserva, e é de difícil abordagem. É um problema grave para a gente. Né? E ainda tem um outro problema. Existe, além dessa ideia de censura, o julgamento. Aquelas pessoas que cometem o ato, cometeram ou que tentaram, eles são julgados. Existe uma ideia de julgamento por parte da gente. De que houve covardia, de que houve falta de energia. E uma coisa que a gente deve ter ciência, de que um problema que para alguém pode ser bobo, pode ser fácil, de fácil resolução, para alguém aquele problema, para outro, pode ser um problema gigantesco. E isso deve ser respeitado, e não é. Essa ideia de censura, de julgamento, ela é constante para aqueles que cometem, ou que tentaram, ou que já cometeram. Né? Nesse trabalho, esse estudo que eu fiz, é um recorte. É um recorte de vários livros, de várias obras, principalmente obras espíritas, né? Alguns estudos que foram feitos pela OMS. E uma das obras que eu utilizei é um livro do jornalista André Trigueiro, um livro excelente, que eu vou mostrar mais à frente, o título dele é Viver é a Melhor Opção. E lá nessa obra ele traz um estudo generalizado. A gente sabe que o André Trigueiros ele é espírita. Tem vários canais, e quem procurar vai achar lá no YouTube. Esse livro ele é muito curioso porque ele vai trazer informações científicas a respeito do suicídio e lá para o final ele vai falar a respeito do espiritismo. Ele é muito bom, é um livro equilibrado. E aí nesse início do livro ele vai trazer uma informação muito interessante. Essa primeira frase, prevenção se faz com informação. E a gente vai entender por quê. Em primeiro lugar, ele disse que um pesquisador da Universidade Estadual lá de São Paulo, da Universidade de Medicina, ele fez um estudo juntamente com uma cientista, se eu não me engano, lá da Suíça, ou da Suécia, não estou me lembrando. E que eles constataram que em 96,8% dos casos que eles separaram, que foram 180 mil casos de suicídio, 96,8% desses casos estão associados a doenças mentais. Vocês conseguem entender qual a dimensão disso? 96,8% dos casos de suicídio é um transtorno mental. Isso quer dizer que se é um transtorno, existe tratamento para o transtorno. E, consequentemente, existiria uma forma de prevenir o suicídio. Quando ele fala em transtorno mental, ele fala que é um transtorno de humor, a depressão, que a gente vai falar um pouquinho, dependência de drogas, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Aí ele diz mais, que a sociedade ignora a gravidade da situação e a urgência de medidas que poderiam atenuar esse problema, não só no Brasil, mas também no mundo.
Aí existe e foi uma coisa que me chamou muita atenção. Os casos de suicídio são considerados problema de saúde pública. Isso implica muito para a gente, porque no momento em que o governo federal, com o Ministério da Saúde e os órgãos envolvidos, isso é bom. Problema de saúde pública também é por quê? Porque é um problema que ele está se alastrando. Envolve toda a população e tem suas consequências materiais, jurídicas, morais, diversas. A gente não tem um problema só na família, da saudade, da dor. A gente tem diversos problemas. Então, hoje, a sociedade ignora. E ignora por quê? Porque não é falado da maneira correta ou não é falado, não é citado o tema suicídio. Tanto que a gente vê pessoas que vão cometer suicídio na mídia e eles vão evitar comentar. O ator fulano de tal cometeu, morreu por motivos desconhecidos, ou eles vão falar outra coisa. E assim a gente vai ver que existe uma forma de se falar certeira a respeito do... Desculpe, gente, porque eu estou um pouquinho resfriado hoje. A respeito do suicídio. E tem uma outra coisa também, que nessa pesquisa ele diz que o que vale para outras doenças conhecidas, doenças que a gente conhece no dia a dia, dengue, HIV, câncer, a lepra e tantas outras doenças que são conhecidas no nosso meio, na saúde pública, vale também para o suicídio. Quer dizer, se existem cartilhas, informações para fazer a profilaxia, não é? A prevenção dessas patologias, por que não fazer também para o suicídio? E existe um estigma de que falar muito sobre o suicídio é incentivar pessoas vulneráveis a praticar esse ato. Que realmente existe sim uma forma certa de se falar. Não falar tudo, mas o jeito certo. E nesse livro do André Trigueiros, eu achei uma expressão muito peculiar. O efeito Werther. Eu acredito que quem é da área de psicologia, de psiquiatria, vai entender o nome. E eu não conhecia. E ele quer dizer o seguinte: Werther é baseado numa obra de Goethe, o poeta alemão. Goethe, na época, ele escreve o livro, a obra, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse romance, o que acontece? O protagonista ele vai se matar por conta do amor. Ele se apaixona por uma mulher casada. Só que ele faz isso de forma o quê? Poética. E aí o que acontece? Na época existia uma onda romantista e desencadeia uma onda desastrosa de suicídios pela Europa, infelizmente. E o que é isso quer dizer, o efeito Werther? Quer dizer que todas as obras de ficção elas podem incentivar as pessoas mais sensíveis a cometer suicídio. Eu estava lendo que existe uma série no Netflix que explica exatamente e até mostrou como se cometer um suicídio por uma garota. Foi censurado, eles tiraram as partes em que ela comete, mas eles ainda deixaram a série lá. E o número de pessoas, após o lançamento da série, que procurou a respeito de suicídio, de formas, de como se matar, uma série de outros artigos dentro da internet, no Google, foi muito grande. Então, esse é o efeito Werther. É uma obra de ficção que vai estimular alguém a cometer suicídio. Né? E hoje, a gente está vivendo uma situação peculiar na história da humanidade, que é a pandemia da Covid-19. A doença é um vírus, como se fosse uma gripe, mas não é uma gripe, é uma doença mais letal.
E isso, o que está causando? O que acontece? Existe uma relação muito, muito próxima entre a pandemia e o suicídio. Por quê? Em primeiro lugar, isolamento social. As pessoas estão ficando em casa e estão precisando se enfrentar. É um agravante. A violência doméstica, também, com a proximidade dentro do lar. O consumo de álcool, desemprego e problemas financeiros por conta da pandemia. A divulgação midiática dos casos de suicídio foi o que a gente viu, o efeito Werther. O estigma da doença, a doença em si, quem tem a doença é estigmatizado, é discriminado. A mudança nas estratégias de ensino, o jovem está estudando em casa, então ele tem mais tempo na internet, então ele tem mais pesquisa, só que ele tem menos convívio social. E por último, a depressão, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa doença. E é uma doença. Né? Depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, doença. Não é frescura. Tem gente que acha que depressão é um momento, é uma tristeza apenas. E a pessoa ainda é discriminada, né? Mas não é. A depressão é uma doença e deve ser tratada. A pessoa deve se tratar, né? Procurar ajuda. Por que ela é problemática? Porque ela tem... As pessoas elas são constrangidas a admitir que os sintomas são um sinal de fraqueza, né? Porque você ficar triste é normal, mas nesse caso é uma patologia, né? Um outro agravante, porque as pessoas estão familiarizadas com os seus sentimentos. Ela acha que aquele sentimento de tristeza pode ser normal, e não é, é diferente, é patológico, né? Existe uma associação com outras doenças e pode se apresentar com uma variedade de dores e queixas vagas. Então, é uma doença de difícil diagnóstico também. Então, muitas pessoas vão ser portadores de depressão, não sabem, têm um comportamento depressivo e não estão em tratamento. Estão no grupo de risco em relação ao suicídio. Mas, o que nós temos hoje, nosso foco do nosso estudo hoje é a valorização da vida. Então, o mais alto investimento de Deus na criação é a vida. Nossas vidas. Né? A gente pode perguntar assim, qual o valor da vida? A vida é imensurável. Partimos do princípio seguinte, de tudo que Deus cria, dura para sempre. Vamos parar para pensar. Tudo que Deus cria vai durar para sempre. Todos nós duramos para sempre. Nenhum de nós vai desaparecer. E nenhum de nós é causa perdida. Todos nós chegaremos até Ele. Podemos ter diversos tipos de credo, de pensamento religioso, ou não ter. É inevitável, é o progresso. É uma lei natural que vai nos transportando, porque Deus é infinitamente justo e bom. A sua justiça, ela é perfeita. Então ninguém foge dessa lei. Ninguém foge da vida. Ninguém. E o seu mensageiro maior na terra, Jesus, ele nos disse. Ele veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Quando ele falou isso, ele disse porque é o significado do valor que a vida tem, acima de qualquer outra coisa. Acima de dinheiro, de poder, posição, de tudo. É a vida. É por isso, e aí, uma outra obra de Luiz Gonzaga Pinheiro, né? A Falência da Razão. Ele nos diz que todo aquele que atenta contra a vida comete crime brutal, contra as leis divinas. É um crime. Não dispomos da nossa vida.
Ele diz por quê? Porque ninguém sabe como a vida foi criada. Somente a Deus é dado o poder de detê-la. Só a Ele. Né? Existe um preconceito de que o suicida, ele, para algumas religiões, ele vai para regiões infernais. Como eu já havia dito, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita inteligência e na sua infinita justiça, ele sempre dará uma chance para todos eles, para todos nós, porque todos nós, aliás, porque nós não podemos dizer assim, os suicidas, nos referindo a eles, como se eles fossem exclusividade, porque talvez nós tenhamos passado por isso, já tenhamos sido suicidas e já tenhamos superado essa tendência, porque é uma tendência. Então não existe uma região, desculpe, gente, infernal de eterno. Eles vão sim para regiões onde ficarão por determinado período, onde suas energias serão transmutadas, sofrerão sim, mas haverá a redenção. É como diz lá, numa passagem que eu não me recordo. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua redenção. Isso para mim é perfeito. Quando eu li isso e entendi, eu falei assim, todo mundo tem jeito. Inclusive para eles. Então a doutrina espírita vem, através de diversas obras, nos falar a respeito disso, da continuidade da vida. As obras que eu utilizei para fazer o estudo são essas duas, de Luiz Gonzaga Pinheiro e de André Trigueiro. Utilizei também uma cartilha da FEB, um trechinho do Martírio dos Suicidas e o livro, uma obra memorável, que é Memórias de um Suicida. Então eu estou mostrando para vocês, para que quem tiver mais dúvida, que quiser pesquisar mais, que pode procurar essas obras, porque é um assunto muito vasto. É impossível da gente conversar sobre tudo hoje, né? Eu não vou ter a prepotência de dizer para vocês que eu vou colocar tudo. Eu coloquei pedacinhos só, são aspectos, e a gente vai estudando por isso aí. Então procurem mais, existe muito mais a ser estudado, e outras obras mais. Mas a doutrina espírita, ela vem então nos trazer informações importantíssimas. A primeira dela é responder a pergunta: qual a nossa condição atual? O que nós somos? Aonde estamos? E ela vai dizer que nós estamos no planeta de expiações e provas, onde a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica, uma função de ensinar, nos corrigir, nos orientar. Não é punição. Todas as dificuldades que a gente tem, que aparecem para a gente, é para a gente compreender o que falta ainda para a gente estar caminhando para frente. Por isso que a gente ainda vive num mundo de dores, de sofrimentos. A gente tem momentos de equilíbrio, momentos de alegria, momentos de prazer, mas as dificuldades são frequentes. E isso a gente tem que ter em mente. Não que a gente vai sofrer de eterno, pelo contrário. Porque essas situações, elas vêm para que a gente aprenda e siga à frente. É o nosso progresso. Né? Luiz Gonzaga fala a mesma coisa no seu livro. E por isso, né, por vivermos num mundo de provas e expiações, o suicídio não é uma alternativa. Porque o sofrimento é uma ferramenta, não é castigo. O sofrimento tem um propósito em nossas vidas. Ele diz que é o caminho pelo qual nós encaminhamos através do dever retamente cumprido até chegar a Deus. Tem gente que fala que o espírito, ele fala que a gente deve sofrer. Não, não é isso.
O que a doutrina espírita nos diz é que o sofrimento ele vem como necessidade para correção. A palavra que foi utilizada lá atrás pelo André Trigueiro é pedagógico, é aprendizado, é um ensinamento para a gente. Então, por que fugir? Não devemos fugir dessas situações, por mais difíceis que elas sejam. Porque nenhum sofrimento é maior do que após o suicídio. Nenhum. Nenhum deles. Pode ser o sofrimento maior que a gente passa aqui na Terra. Vergonha, o amor não correspondido, a solidão, o sofrimento. São gigantes, é certeza. Mas eles não se comparam ao sofrimento após a fuga da vida. E para justificar que essa atitude ela não é válida, eu trago a lição número 154 do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então ele vai perguntar quais são as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio. Então, quem foge dos problemas que apresentam aparentemente gigantescos, aparentam serem imensos, sem solução na Terra, a primeira coisa quando ele retira a vida é a decepção de que a vida prossegue. E ele vai pensar, não deu certo. O tiro eu errei, o veneno não funcionou. A queda não foi suficiente. E ele continua vivo, decepcionado, porque não conseguiu fugir à vida. E a nossa ideia não é trazer pintar um quadro de terror, falar as atrocidades que acontecem lá, porque elas acontecem. Mas o nosso objetivo dessa noite é falar sobre a valorização da vida. Mas lá na doutrina, nas obras básicas, Kardec nos traz 10 no livro Céu e Inferno, 10 comunicações a respeito de pessoas que cometeram suicídio. São relatos, são tristes, e os espíritos falam que os tormentos que são passados por eles lá do outro lado, após o ato suicida, são inenarráveis. Só eles podem dizer o quão é desesperador e aterrador, né? Só para termos uma ideia, eles continuam experimentando os padecimentos que eles cometeram. Não é? O tiro, sucessivamente, as rodas de um trem, a queda, o ácido corroendo e assim por diante. Né? Então, a vida prossegue. A doutrina espírita vai nos dizer isso. Né? E também, quem vai falar para a gente é o Dr. Bezerra de Menezes. No livro Loucura e Obsessão, no capítulo 24, um livro muito importante, um livro muito bom, ele vai falar conosco sobre o suicídio da filha de um dos trabalhadores, um dos médiuns receitistas de um centro espírita. E ele vai para ajudar tanto esse médium, que ele já se encontra no necrotério, quanto a filha dele. Quando ele se aproxima do médium, o médium percebe a presença de Bezerra e começa a chorar. Bezerra o conforta. E logo em seguida ele entra no necrotério, onde tem diversas entidades que estão lá para vampirizar as energias daquela infeliz. Né? E o Dr. Bezerra de Menezes, ele consegue ajudá-la também. Né? Ele faz uma prece junto com o Manuel Filomeno de Miranda e eles conseguem afugentar esses espíritos que o objetivo deles é absorver as energias. E a garota está lá, no necrotério, e eles conseguem utilizar.
E a fala que eu trago do Dr. Bezerra de Menezes, em relação à atitude suicida, é sobre a invigilância que nós sempre postergamos. Na verdade, o homem, ele se torna invigilante, porque sempre vai ter uma solução, né? A gente sempre está pensando na vida no ponto de vista material. É o caso do industrial, que a gente tem uma lição, em que o industrial ele tinha um estoque imenso de tecido e estava devendo, a fábrica estava devendo muito. E ele não acreditou, ele não teve fé. Ele cometeu suicídio porque ele devia muito. Uma semana depois, o material que ele guardava, o tecido, foi vendido e a fábrica se salvou. Então nós só pensamos na vida material, no que a gente vai gozar hoje. Tudo é o hoje. Somos imediatistas, né? E assim a gente se torna um vigilante por isso. E ele vai falar também que o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. É como o caso do garoto que eu falei no início, do Mike, lá dos Estados Unidos. A maioria dos casos são assim. A ideia ela vai se instalando devagarzinho, devagarzinho, e ninguém percebe. Nem mesmo a própria pessoa. Aí quando chegam na culminância do ato, a pessoa se dá conta. Mas é uma atitude bem sutil. Então a pessoa perde o discernimento, acha que não tem solução para mais nada, e aqui a solução é a fuga. Fugir e o desespero que se instala no íntimo, empurram o enfermo para a saída sem retorno. É o que acontece com a maioria deles. Não vem solução, não tem apoio. E essa é a dificuldade maior da maioria, encontrar apoio. Trazendo a obra básica, o Livro dos Espíritos, está lá na quarta parte das Esperanças e Consolações. Um capítulo que vai falar a respeito do suicídio, desgosto da vida, suicídio. É a questão 943 em diante, e Kardec vai perguntar a respeito desse assunto para os espíritos, né? Aí eu trouxe algumas questões para a gente só ter uma ideia de qual foi a resposta dos espíritos a respeito desse assunto. A pergunta 943, Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. É o que acontece hoje na atualidade. A ociosidade do homem, a falta de fé e a saciedade. O homem ocioso, ele não tem o que fazer, ocupa sua mente com coisas diversas. Ou com nada, né? Principalmente com nada. Então ele tem a vida vazia. A falta de fé. A fé é o alimento que nos fortalece, que nos faz caminhar, que nos sustenta. Nós não conversamos lá atrás, de falando, não foi falado que a gente vive num mundo de provas e expiações, que é um mundo difícil? É um mundo, um hospital, prisão, uma colônia. Lá no Evangelho fala tudo isso, né? É um subúrbio. A gente precisa ter fé, porque a gente está aqui para aprender, para a gente se adaptar, para crescer. E há também a ideia da saciedade, porque o homem saciado, ele não tem objetivos, não tem metas, né? Aí na pergunta 944, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E nós já conversamos a respeito disso. Em primeiro lugar, a vida só a Deus cabe nos destituir. Ele nos criou, ele nos deu nossa vida. E só a ele cabe.
retirá-la, doá-la. E como lei, é uma lei natural, né? A vida é uma lei natural. Se a gente foge dela, fora da época, por nossa própria conta e risco, né? A gente está transgredindo a lei. Nós somos transgressores, somos criminosos. É grave, é muito grave. Aí tem uma outra pergunta, a pergunta 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Aí os espíritos respondem: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Essa resposta ela tem relação com a época em que foi perguntado, porque existia a nobreza e a nobreza não trabalhava. E aí Kardec, quando ele pergunta sobre o desgosto da vida, é justamente essa questão da falta de meta, de ocupação. É o que é falado lá no início, falando sobre o que cita sobre ociosidade. Então todos nós, quando nós nos sentimos, nós estamos desocupados, sem uma tarefa, porque tudo na natureza é útil. Tudo na natureza é útil. Uma pedra é útil, a água, o ar, todos os elementos da natureza são úteis. Por que o homem não seria útil? E a partir do momento que ele deixa de ser útil, ele vai pensar. Ele vai ficar com o pensamento ocioso. Né? E é um motivo para ter pensamentos suicidas. Né? E mais uma pergunta, porque se estende esse capítulo, eu trouxe só essas 4 perguntas. Kardec pergunta: e do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo? Eu coloquei essa pergunta também porque tem pessoas que vão que têm justamente essa ideia de fuga da vida. Elas não querem deixar de viver. Elas querem fugir dos problemas que a vida ela nos apresenta. E como a gente já viu, a nossa existência, o planeta, ele vai nos trazer as dificuldades de forma pedagógica, para nos ensinar, para nos trazer ensinamento, progresso, para impulsionar o nosso progresso. Né? Então, aquele que foge à luta, é utilizada, essa palavra, ela é grave, mas é covardia. A gente não pode taxar todos os que cometem suicídio de covardes, a gente não pode fazer isso. Mas a covardia do ato de fugir dos nossos deveres, daquilo que nos vem trazer dificuldade, mas que a gente tem, que nos foi imposto por quê? Para que a gente superasse aquela dificuldade. Então, precisamos ter coragem moral, que lá no Evangelho vai falar isso para a gente, no final das contas. Precisamos ter coragem moral. Né? Então, eu trouxe também quais são as 10 principais causas de suicídio na atualidade. Isso está lá no livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, no Suicídio e a Falência da Razão. Aí diz o seguinte, são 10 causas. Solidão, depressão, que nós já conversamos, que é uma doença, não é frescura, não é invenção, é uma doença. Presença de outras doenças ou deficiência na saúde, problemas conjugais e de relacionamento, dificuldades financeiras ou profissionais, bullying, problemas na adolescência e início da vida adulta, luto ou perdas afetivas, abuso de drogas, timidez. Esse livro, se eu não me engano, é de 2016, 2017. E aí eu acrescentaria o isolamento, que está acontecendo hoje. Todos esses fatores são fatores preponderantes na atitude suicida. São causadores, impulsionadores. E nós temos que estar atentos, não só a nós mesmos, mas àqueles que estão ao nosso redor. Porque lá atrás a gente viu que é um problema sutil, que se instala e a gente não percebe. E todos esses fatores, eles podem contribuir para a atitude suicida. Né? Aí eu trouxe também, para a gente estudar um pouquinho, do livro Instruções Psicofônicas, que eu aconselho a todos lerem. Excelente livro. Tem lições formidáveis.
Excelente livro. Eu fico maravilhado com esse livro. E lá na lição 28, intitulada Palavras de Amigo, tem um trechinho que eu trouxe para a gente estudar. Diz o seguinte: por toda parte, a fome de lucros ilusórios, a indústria do prazer, a desgovernada ambição, o apetite insaciável de emoções inferiores e a fuga da responsabilidade exibem tristes espetáculos de perturbação, obrigando-nos a reconhecer a necessidade de fé renovadora. Gente, esse livro foi escrito, desculpa, entre 1944 e 1945. Olha a atualidade dessa frase. Fuga da responsabilidade, tristes espetáculos. A gente está vendo isso hoje. E é isso que está adoecendo a sociedade. As pessoas querem gozar, querem aproveitar, mas não querem ter responsabilidade. E o resultado disso tudo são perturbações, trazendo-nos alterações no nosso psiquismo, tirando o nosso sossego, fazendo com que a gente tenha comportamentos absurdos, como diz um nosso amigo lá do nosso centro, comportamentos esdrúxulos, comportamentos excêntricos. E a gente vê isso na mídia e acha estranho, porque falta esse direcionamento. A questão da fé. Não a fé cega, não a fé que vai nos trazer dogmas, trazer dúvidas, a fé raciocinada. A fé que vai nos dizer, existe uma vida futura, a vida prossegue. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou pelo nosso sofrimento. Aí sim. Mas nós estamos nos entregando a essa indústria de prazer, fome de lucros. Atualíssimo, gente. Eu recomendo. E continuando no livro do Luiz Gonzaga, ele tem um trecho que vai falar justamente disso daí, continuando esse raciocínio anterior, falando sobre as causas do suicídio. A mídia induz a população ao cultivo de uma vida vitoriosa, onde pessoas bem-sucedidas são aquelas que não sofrem. Há a disseminação do pensamento de que o ser humano deve se destacar a qualquer preço. É um outro aspecto que também vai culminar na ideia suicida. Existe um culto de que o homem ele tem que ser bem-sucedido, vitorioso. O homem tem que ser bem, se dar bem, sempre. O ser humano, né, de forma geral, tem que ser belo, magro, tem que ter um aspecto X, tem que usar roupas tal, tem que ter um salário tal, tem que trabalhar no lugar tal. E não é assim. A gente não vai conseguir chegar, nem todos vão conseguir entrar em uma só sala, em um só lugar. Cada um tem sua aptidão, cada um tem suas limitações, todos nós temos nossas necessidades, nossos conflitos. Cada um vem com um propósito. Tem pessoas que serão bem-sucedidos, sim, mas tem pessoas que viverão uma vida comum, isolados do mundo, sem aparecer, que é a maioria. Essa ideia ela está levando a diversos seres humanos ao despenhadeiro do suicídio, principalmente jovens, que são induzidos a achar que devem ser bem-sucedidos a qualquer custo. É uma ideia muito perigosa. E, infelizmente, a gente vê também essa ideia nos templos religiosos. Uma outra coisa que o autor vai falar é que enquanto o sofrimento for evitado, camuflado e tido como sinal de fragilidade, no lugar de ser estudado e tratado como uma característica de um mundo de provas e expiações, qual o que habitamos, os índices de suicídio continuarão a crescer. Um outro aspecto que surge, que as pessoas comuns, elas acham que não, o sofrimento é uma coisa absurda, que ou deve ser guardado, porque ele vai ser
mal visto, né? Não vai ser aceito na sociedade. Então ele guarda aquilo. E no instante que a gente guarda, porque a gente vai ser discriminado, porque fulano é frágil, ele está sofrendo. A gente vai se mostrar, vai colocar uma máscara de fortaleza e vai ficar destruído por dentro. E é um outro fator. As pessoas não conseguem ser sinceras nem consigo mesmas e sofrem calados. E talvez aí esteja, em grande maioria, um sinal da depressão, em que muitos têm os sinais, têm a doença e guardam aquilo com medo de serem discriminados. Então, vamos observar nossos sentimentos, vamos colocar o pé no chão, não vamos achar que nós seremos milionários, vamos viver a vida como a vida vai levando, de acordo com nossas capacidades. Se a gente tiver capacidade de ir à frente, vamos à frente, mas sempre com equilíbrio. Essa é a palavra, equilíbrio. Porque sem o equilíbrio íntimo, o homem ele vai se destrambelhar, ele vai caminhar por rotas em que ele vai achar a escuridão, o terror, a dor. E para retornar desse caminho vai ser muito difícil. Um outro aspecto também, em relação ao suicídio, é a obsessão. Senão, na maioria dos casos, existe uma influência espiritual na pessoa. A causa não só do indivíduo, mas existe um segundo ou um terceiro elemento instigando aquele, vamos dizer, o encarnado a cometer suicídio. Eu coloquei uma tirinha aí, é humor, mas é um humor negro, né? Porque o primeiro ele vai dizer que ele é um inútil, é um fardo, não faz nada direito, seria melhor morto. Essas ideias acontecem. E muito. Você é inútil, você é um inútil, você não serve. E a pessoa começa a sentir, vai assimilando os fluidos dele. Mas eu falo uma coisa para vocês. Não existe vítima e não existe algoz, porque ambos estão relacionados ao longo das vidas sucessivas. Um dia, quem agride foi agredido. Então também não podemos acusá-los, né? São dramas que acontecem, porque vem se desenrolando ao longo do tempo. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de prece, o Kardec diz: a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerado prova ou expiação, e como tal aceita. Às vezes essa obsessão ela é sutil. O espírito ele só vai perceber que estava sob influência para cometer suicídio quando ele desencarna. Quando ele chega lá, ele percebe o espírito que estava estimulando. Então também nós temos que vigiar. O Cristo nos disse: orai e vigiai. Ele não falava nada à toa. A oração para nos proteger, nos ligar com as fontes sublimes do alto, das energias depuradas, para que nós tenhamos esse halo de proteção. E o vigiai das coisas do mundo, a vigilância, porque nós somos cheios de defeito. Nosso passado, nós temos uma montanha de defeitos atrás de nós nos seguindo. E a nossa obrigação é o quê? Cada vez mais diminuí-lo, desbastá-lo, progressivamente. Vigilantes para nossos maus hábitos, vigilantes dos nossos ímpetos, para que a gente não caia, mais uma vez. Existe uma outra modalidade também, que eu trouxe para a gente estudar. É o suicídio inconsciente. Eu acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, né? O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Quem nos diz isso é Kardec,
lá no livro Céu e Inferno. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a partir do momento que nós abusamos do nosso corpo, das nossas forças, né, nós também estamos cometendo suicídio indireto. Um exemplo que nós conhecemos mais clássico, André Luiz. Suicida, 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 mas eu não cometi suicídio, suicídio indireto. E no momento em que nós consumimos álcool, drogas, substâncias ilícitas, nós comemos muito sem controle, quando nós abusamos das nossas faculdades físicas, a visão, a audição, pensamento, a maledicência, tudo isso vai nos empurrando para o despenhadeiro do suicídio. São os gastos energéticos em lugares que não condizem. Também se torna um suicida inconsciente. Tanto que existe a expressão completistas, né, lá na obra de André Luiz. O completista é aquele que consegue passar toda a sua existência e chegar ao termo dela. E não voltar antes, porque acabou as suas energias fora da época, né? Que seria um suicídio inconsciente. Ele completou o termo da sua jornada na Terra. É o completista. Né? E qual o remédio para esse mal que ainda assola a Terra? O remédio é o Consolador Prometido. Com o Espiritismo, muda o aspecto da vida. Aí lá no Evangelho, Kardec fala pra gente. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Porque lá tem o capítulo é loucura e suicídio. Ele vai falar de ambos, principalmente do suicídio. E qual o melhor preservativo para a loucura e suicídio? Confiança, fé. A fé que nos fortalece, que nos dá nos protege contra tanta influência que a gente tem, que nos mostra o porvir, que nos diz que lá na frente as coisas vão melhorar, sim. Tudo vai ser diferente, tudo passa. Assim como as dores vão passar. O sofrimento vai passar. Nada é para sempre. Tudo tem um prazo, mas depende da gente. Ter confiança, sim, no futuro, em Jesus, em Deus, principalmente. Deus que é nosso Pai, infinitamente justo e bom. Aí Kardec diz mais, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde há a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. A coragem que eu havia falado, Kardec que havia falado isso, né? E fala pra gente agora. Coragem, coragem de suportar tudo o que passamos na Terra. Porque se estamos passando, é porque quem colocou o fardo no nosso ombro sabia que a gente tinha capacidade de suportar. É difícil. O problema é difícil, o problema é insuportável, a vergonha, a dor, o amor não correspondido. E vai valer a pena suportar tudo isso do que ter que fugir e enfrentar dores milhões de vezes mais fortes, mais terríveis, sofrimentos muito piores. Precisamos ter coragem, sim, de desenvolver a nossa resignação, a paciência. E falando desses irmãos que podem aparecer para a gente, irmãos que têm essa ideia suicida, ideação, de todos os profissionais que já se foi falado, eu esqueci de falar de um deles, da pesquisa lá atrás, que falou que 96,8% dos casos são doenças da mente. Esse médico, ele é suicidologista. É uma nova área que está surgindo, a suicidologia, o estudo do suicídio.
principalmente por médicos, psiquiatras e psicólogos. E eles dizem, qual a principal coisa que a gente pode fazer? Acolhimento. O acolhimento. E o que é acolher? Ouvir. Ouvir. Ouvir sempre. Ouvir. Acolher. Receber com carinho. Que a pessoa se sinta segura. Que se sinta amada. Confiante na gente. Nesse momento. Que ela fale. Porque a melhor coisa para aquelas ideias que a gente viu que vão sutilmente nos invadindo é você falar, porque no instante que a gente fala, a gente está colocando para fora. A catarse, um dos tratamentos mais importantes, acolhimento. E devemos fazer também, o que a gente deve evitar? Interromper a conversa, mostrar-se chocado com a fala da pessoa. É chocante, mas devemos ter equilíbrio. Evitar colocar a pessoa em posição de inferioridade. Evitar fazer comentários invasivos. Evitar fazer qualquer tipo de comentário. Encarar o problema como trivialidade. Para nós pode ser, mas para a pessoa aquele problema é imenso. Não devemos subestimar o problema da pessoa. Evitar discutir. Não, no momento é de escutar, porque quem precisa falar é a pessoa. E evitar encarar como a pessoa querendo chamar a atenção. Então, devemos acolher essas pessoas que chegarem até nós. Eu perguntei a um amigo do centro como eu poderia agir se alguém chegasse para mim, eu quero retirar minha vida. O que eu falaria? Qual a primeira coisa que eu falaria para essa pessoa? E a pessoa, vamos dizer assim, que estivesse determinada. Aí ele falou assim, pergunte a ela o que ela acharia se uma pessoa que ela gosta da família ia achar. O que a pessoa ou as pessoas iriam achar? Qual a falta que a pessoa sentiria? E sentiriam. E seria nesse sentido, né? De mostrar à pessoa a falta que ela faltaria. Faria falta. Todos somos importantes nessa vida, né? Chegando ao termo da nossa fala, da nossa conversa de hoje, do nosso estudo, o remédio principal para esse mal que ainda assola o mundo, o amor. Cultivemos o amor, pois este sentimento é o indutor e o catalisador de todas as reconstruções das quais necessitamos. O amor não nasce do nada, faz parte de um relacionamento no qual deve existir reciprocidade e confiança nos homens e principalmente em Deus. Devemos sim confiar nos homens, mas principalmente confiar em Deus. O remédio é a lição que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos, a lei de amor. Não o amor carnal, o amor que nós sentimos entre um homem e uma mulher, mas o amor no seu amplo aspecto, respeito, carinho, auxílio, utilidade, cumprimento do dever, atenção e tantas outras coisas. O amor ele se desdobra de todos os jeitos. Amemos, não para merecer um lugar sossegado no mundo espiritual, mas para nos tornarmos humanos. Amemos porque só quem ama tem o poder de apagar dores e semear felicidade. E só amando nós estaremos nos precavendo dessa tendência que ainda é não só aqui no nosso país, mas no mundo. E não só amar, mas trabalhar, sermos úteis, agirmos, amar e trabalhar. Porque só assim nós vamos nos libertar daquilo que nos amarra ainda a nós mesmos, da nossa animalidade. E que o nosso Mestre Jesus, ele sempre está, que sempre olha por nós, ele possa olhar
pela infinidade de irmãos que ainda permanecem em estado de loucura, de sofrimento, nas regiões infernais, em que permanece ainda, não infinitamente, pela eternidade, mas pelo tempo que eles forem necessários. Que Ele olhe por todos e olhe por nós também, nosso Mestre Jesus. Então, assim, nós vamos encerrando a nossa fala de hoje, agradecendo a paciência de todos, agradecendo a Deus, principalmente, pela oportunidade de podermos falar, contribuir um pouquinho com esse assunto tão grave, né? Então, que Deus nos abençoe. Então, agradecemos nosso irmão o Anderson, né, pelas palavras, e lembremos, né, como ele falou, se cada um de nós fizermos um pouquinho, ouvindo, né, um irmão nosso, né, que a gente aprenda, né, falar, conversar, doar um pouco do nosso tempo para aqueles que estão ao nosso lado. E também aqueles que estão pensando, né, se você aí estiver pensando em suicídio, não fique sozinho. Converse com um amigo. Procure ajuda. Temos aqui o telefone do CVV 188. Procure uma casa espírita, né? E converse com a gente. Porque nós, como vimos, né, nessa palavra do nosso irmão Anderson, o suicídio, ele não nos livra dos problemas. O suicídio, ele nos traz mais problemas. E essa tendência, né, esse momento de angústia, de sofrimento passa. E lá na frente nós observaremos que, ao olharmos para trás, como fomos fortes. Então, cada um de nós, nesse setembro amarelo, né, cada um de nós, que a gente possa fazer uma corrente de nos abraçar, de segurar um na mão do outro, porque o suicídio, ele se tornou uma pandemia e essa pandemia será vencida, né? Porque o ser humano, o homem, né? Projeto divino, a humanidade criada por Deus, foi criada para o sucesso e não para o fracasso. Então, cada um de nós somos destinado ao sucesso, né? E à felicidade. Então, agradecemos a todos, os companheiros, e que na próxima semana, né, estejam conosco. Na próxima terça, teremos a palestra do nosso irmão Luiz Celso, de Rio Bonito. Então, vamos falar, então, para o nosso irmão Anderson, né, fazer a prece de encerramento, tá bom? Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, neste momento, Senhor, só temos a agradecer pela oportunidade que temos de falar a respeito do Teu Evangelho, embasando, Senhor, assunto tão grave, que é o suicídio. E neste momento, Mestre querido, pedimos por todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento, na loucura, que se encontram, Senhor, descontrolados, com suas energias desequilibradas, que por um instante, por um segundo, eles tenham alívio de suas dores, que tenham a paz, que possam ter alento, Senhor, e possam ter a esperança de que dias melhores surgirão. Ampara, Senhor, a cada um deles. Ampara cada um de nós, as nossas famílias aqui representadas. Ampara toda a humanidade, Senhor, que passa por momentos de loucura.
que ainda não percebeu a necessidade da reforma íntima, que ainda não percebeu que só o bem, que só a tua lei de amor nos levará ao reino dos céus. Muito obrigado, mestre querido, pela oportunidade de servir, mesmo de forma mínima, que possamos ter contribuído no esclarecimento e na orientação para tão grave problema. Muito obrigado, Senhor, e que possamos ter uma boa noite. E assim damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, estamos encerrando. Agradecemos a todos.